Graça e paz, amém? Que bom estar aqui mais um dia com vocês, né? Olha, 2 vezes no mesmo mês é um evento. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que bom é estar aqui. Que bom é fazer parte do Batidas do Coração de Cristo Oficial. Você que não me conhece, eu me chamo Arlete Dark e sou do Batidas do Coração de Cristo Oficial. E tem sido uma bênção estar aqui. E eu tenho rompido, hein? 2 vezes no mesmo mês é um grande evento aqui para mim. Louvado seja Deus. Amém? Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Que o Senhor as abençoe. Vamos junto nessa noite. Vamos aqui dar uma certa continuidade àquela palavra, a última live. Sou comprometida com a videira. E o Espírito Santo me acordou na madrugada e me trouxe esta parte. Então, eu não posso guardá-la só para mim. Amém? Então, vamos seguir juntas. Se você não assistiu a live, ela está no YouTube. Ela também está aqui no Instagram. E sou comprometida com a videira. Este é o nome. Foi a última postagem. Amém? Uns recados, né? Estamos na jornada do profeta Jeremias, que tem sido uma bênção. O Espírito Santo tem se movido de uma maneira extraordinária, lindamente, como ele sempre faz, cuidando do seu jardim, cuidando das batidas do coração de Cristo, de cada irmã, cada uma vivendo uma estação, e o Senhor abençoando elas ali dentro das suas estações, e glória a Deus por isso. Amém? Então você pode ver, nossas jornadas estão todas salvas no Spotify, você pode ver no Telegram também, estão todas salvas lá, amém? E os nossos grupos de WhatsApp têm sido uma bênção. O grupo ativo, as meninas são muito comprometidas com oração, nós sempre estamos num clima de intercessão, umas pelas outras. Eu estou aqui nessa cobertura de intercessão aí das batidas, então elas sempre me protegem, elas sempre me geram em oração, assim como eu tenho gerado elas e os lares delas nas minhas orações, amém? Então esses são os nossos recados. Todos os links do Batidas estão na bio do Instagram, então você entra na bio do Instagram, todos os links estão lá, então seja muito bem-vinda à nossa família, amém? Nós estamos com 2 devocionais. Enquanto eu mostro os devocionais, pega aí caneta, Bíblia e papel. Amém? Caderno e vamos lá. Estamos com 2 devocionais. Estamos sendo abençoadas pelo Fala Comigo Jesus, anual, diariamente. São postados os áudios nos grupos. Amém? Então, Telegram e WhatsApp, você acompanha os áudios e olha, o dia de ontem foi assim tão frutífero desse devocional que gerou muitos frutos lá no grupo ativo. Amém? Estamos também com esta bênção aqui, o Café com Deus Pai. Então eu sou muito grata à editora Geográfica, à editora Velos, por permitir que eu grave em áudio esses 2 devocionais. E eles têm sido muito pontuais e muito abençoadores para a nossa vida. Amém? Então, assim, testemunhos têm sido gerados desses 2 devocionais e a gente sabe que isso só é possível quando o Espírito Santo se faz presente, né? Quando o Espírito Santo se faz o seu mover, faz as suas maravilhas e vem nos abençoando, né? Com uma palavra de cirúrgica, muitas vezes, com palavras pontuais. Então, assim, só tenho a agradecer, de verdade, a autorização da leitura em áudio, que é muito difícil conseguir, mas essas 2 editoras nos agraciou. Amém? Vamos lá? Pega aí a Bíblia. Vamos lá na nossa palavra. João 15. Vamos cavar mais um pouquinho. Vamos nos identificando, né? E procurando o equilíbrio, procurando estarmos dentro de um contexto único com o Pai. Amém? Somos comprometidas com aquilo que Ele se compromete. Então, nós precisamos frutificar para a glória dEle. Amém? Vamos lá? João 15, 1. Eu estou usando a Bíblia, você sempre pergunta. Eu estou usando a mesma Bíblia da semana da outra live, tá? Mulher, tu estás livre. No TD Jakes.
É uma bênção essa Bíblia. Prometi um vídeo para vocês e eu vou fazer. Tá bom? Então, assim, você que tem problema com ansiedade, com depressão, você que não se reconhece amada do Pai, você que tem essa dificuldade de reconhecer Deus como seu Pai, o Senhor Jesus dentro desse ambiente paterno, esta Bíblia aqui é uma bênção para você. Tem devocionais maravilhosos. Amém? Então, vamos lá? 15, João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo em mim que dá o fruto, ele corta. E todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vos podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Doce Espírito, esta é a tua palavra. Não temos permissão para tocar, se não for através do teu mover, se não for através do teu agir. Se o Senhor não estiver presente, Pai, só são letras, só são palavras, mas junto com o Senhor, aqui há vida, aqui há cura, aqui há liberdade e aqui há salvação disponível para todos nós. Assim eu te peço que o Senhor esteja conosco do início ao fim, porque se o Senhor não ficar, o Senhor sabe que eu prefiro não permanecer. Assim eu te peço que aonde estiver uma mulher vendo esta live agora ao vivo ou após, eu peço, Senhor, que levante a tua muralha de fogo e esconda ela. Proteja ela de toda a armadilha do inimigo, Senhor Deus. Não deixa que o inferno possa tocá-la, distraí-la, tirá-la da onde o Senhor precisa que ela esteja neste momento, para receber a porção que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Te amamos sempre. Amém? Vamos lá. Nós falamos na outra live a respeito de que como recebemos os nutrientes do tronco diretamente do Senhor Jesus, porque Ele é a videira, não é mesmo? Então nós somos feitas da mesma substância do tronco, nós somos feitas da mesma substância da raiz, nós somos feitas da mesma substância da videira. Então nós somos um com Jesus. Amém? Então, dentro desse contexto todo, nós fomos compreendendo e entendendo que nós somos um. Se nós somos um, tudo aquilo que pertence a Ele, nós também somos feitas, também pertence a nós. Amém? E nós vamos compreendendo que como o ramo da árvore da videira, temos a mesma essência e vamos ter também a mesma essência das raízes e das mãos do agricultor. Amém? Então, assim, nossos frutos produzirão a mesma essência, a mesma qualidade e a mesma excelência. Porque quem coloca as mãos, quem cuida da videira, quem vai fazer com que ela frutifique são as mãos do agricultor, que é o Deus Pai. Algumas Bíblias vocês vão ler lavrador, mas é o mesmo contexto. Amém? Então, tudo que nós produzimos precisa ser como no céu. Porque tudo que o céu produz é com excelência. Lá não existe nada artificial. É tudo 100% orgânico e 100% de essência. Amém? Então nós compreendemos muito bem isso, que os nossos frutos precisam glorificar o Pai. Então por isso que ele precisa da excelência. O nosso fruto vai glorificar aquele que cuida da gente, aquele que nutre a gente, aquele que produz, que cuida da videira, que cuida da terra, que cuida dos nutrientes da raiz, que poda, que corta e que lança fora.
Amém? Então os nossos frutos vão glorificar quem Ele é. Somos resultado do seu cultivo, do seu trabalho, da sua dedicação perfeita e do seu zelo pela videira e automaticamente pelos ramos. Então nós precisamos produzir frutos saudáveis, frutos que sejam 100% de excelência. Então nós não estamos falando que precisamos produzir muito e em escala, em grande qualidade, em grande quantidade, mas nós precisamos que os nossos frutos tenham uma excelente qualidade, assim como a excelência do agricultor e a excelência da videira. Amém? Então nós fomos compreendendo que há ciclos especiais na nossa vida, que é a data do nosso aniversário e a data do ano novo. São ciclos que a gente pode querer que eles não venham, mas são novos ciclos que vão vir e a gente precisa ser renovadas, a gente precisa estar prontas para que não seja só mais um ano, para que o ano não seja diferente somente no dígito, para que o nosso aniversário não seja diferente só na nossa idade, só porque estamos envelhecendo. Não, nós precisamos ter um compromisso. Então eu contei para vocês que todo o meu aniversário, quando dá meia-noite ali, da primeira hora do dia do meu aniversário, eu entro em oração com o Senhor e eu quero contar para Ele como que foi este ano para mim e o que eu preciso melhorar no próximo ano, e me comprometo ali com Ele em algumas coisas que eu preciso me dispor, que eu preciso ir atrás. Amém? Isso é da minha saúde, isso é do meu corpo físico, isso é principalmente da minha vida espiritual. Então assim, se a nossa vida espiritual está equilibrada e saudável, isso vai responder assim a todas as áreas da nossa vida, todas. Então nós precisamos ser saudáveis espiritualmente para que tudo vai bem em todas as áreas da nossa vida, para que a verdadeira prosperidade, que é quando você vai bem em todas as coisas, seja ali uma raiz dessa vida espiritual saudável. Amém? E fortalecida. Então nós compreendemos isso. Então nós falamos da procrastinação, né, de pessoas que procrastinam, pessoas que têm dificuldade. Então assim, assiste aí a live Sou Comprometida com o Agricultor, que vocês vão compreender muito bem. Você que é procrastinadora, que a cura na videira e a cura nas mãos do agricultor para a procrastinação. E você vai compreender a importância de você descer do colo do Senhor Jesus e começar a caminhar com Ele, passo a passo ao lado dele. E você vai compreender da importância de você sair da fila do pão e vir para dentro, porque ele está te chamando: filha, vem amassar a massa do pão comigo para servir a fila. Amém? Então nós falamos um pouquinho da proatividade, de quem é proativo. Então a gente precisa sair do estado de procrastinação e vir para essa área da proatividade. Então hoje nós vamos entrar mais detalhadamente nessa questão da proatividade, como nós podemos ser proativas saudáveis, amém? Sem excessos e sem peso. Porque o proativo, ele é a pessoa que, olha só, tem capacidade de olhar os processos e enxergar formas de melhorá-los, ainda que ninguém tenha apontado o caminho. Então, o proativo, ele está à frente. Então, assim, o proativo, você não vai precisar direcionar ele no que ele precisa fazer. Ele vai começar a fazer antes de você direcionar. O proativo é aquele funcionário que todo mundo quer. É aquela pessoa no ministério que todo o líder de ministério quer ela com ele. Por quê? Porque ela é proativa. Ela já tem uma iniciativa, ela é criativa, ela tem ideias boas. Então, assim, ela ajuda o grupo, mas ela também trabalha muito bem individualmente. Então, assim, ela vai sempre estar à frente. É aquela pessoa que você pode contar. É aquela pessoa que, se você precisar resolver alguma coisa, é ela que vai estar lá para te ajudar. Vai ser esse braço forte para você. Só que o proativo, ele precisa tomar muito cuidado com algumas questões também, para que ele não se torne frutífero. Amém? Então, a proatividade, a pessoa proativa, ela é ativa, cooperativa, disposta, produtiva, ela tem ânimo, ela está compromissada e ela tem contentamento. Tudo que ela faz,
é com alegria, ela tem ânimo para fazer as coisas, entende? Ela não faz nada forçado, ela gosta de fazer, ela gosta de ser produtiva. Só que quais são alguns cuidados que nós já vamos começar a colocar aqui de frente que o proativo precisa tomar cuidado? Ele precisa tomar cuidado com abusos. Por quê? Porque os que procrastinam, geralmente, vai colocar para ele aquilo que eles precisam fazer. E como ela já está ali, naquele mover, naquele jeito, naquela maneira de fazer, então assim, ela só vai fazendo. Então ela precisa tomar cuidado. Você que é proativa, que é muito ativa, que é produtiva, cuidado para que as pessoas não abusem de você. Tenha equilíbrio. Cuidado para que as pessoas não te sobrecarreguem. Então você precisa ter esse equilíbrio, você precisa se equilibrar. Aprenda a dizer não. O não tem a ver com você não dar conta, e sim em respeitar os seus limites. Então é importante você dizer não. Olha, eu já estou fazendo estas coisas, hoje eu já vou fazer isso daqui, então não vou ter como estar fazendo isso para você. Cuidado, porque o procrastinador, ele tem todo um jeitinho de te corromper para que você não faça somente o seu, faça também o dele. Como é? Não tenho ninguém para fazer isso. Esta frase pro proativo é uma frase que complica ele. Complica ele. Por quê? Porque ele vai achar, não tem ninguém para fazer e alguém precisa fazer. Só que ele está de frente a uma pessoa que pode fazer. Então, cuidado com esta questão do abuso. Amém? Uma outra tendência que quem é proativo precisa tomar muito cuidado. A tendência a entrar no piloto automático. Amém? Então, assim, prestar serviço e perder o milagre. Principalmente na igreja, principalmente no ministério. Não perca o que Jesus está fazendo. Não perca. Ah, mas eu tenho o compromisso de fazer tal coisa dentro do horário do culto. Essa daqui é a minha função. Você vai exercer a sua função com excelência. Só que não perca. Não perca a semente da palavra que está sendo lançada. Não perca os milagres que Jesus está fazendo no ambiente. Não perca os testemunhos que estão sendo contados. Porque você precisa servir. Amém? Então, assim, tem uma parte da Bíblia que sempre me deixou assim, meio que sem compreender direito o que estava acontecendo, o que aconteceu com os discípulos. Então, o que aconteceu? Lá em João 14:13, Mateus 14:13, ao saber da morte de João Batista, a necessidade de se retirar que o Senhor Jesus sentiu, assim, em particular, sabe, entrar no barco, sair, porque ele precisava compreender. João Batista foi muito importante para a vida dele, não é? Então, assim, lembra quando Maria e Isabel se encontram, a reação que os dois têm no útero, né? Reconhecendo a outro ali no útero, reconhecendo o espírito, a espiritualidade que estava ali, né? Então, assim, ele precisava deste momento. Só que quando ele entra no barco, a multidão começa a acompanhar ele por terra, caminhando. Então, assim, ele teve compaixão por aquela multidão, ele desceu do barco e foi atender. E ali foi um grande dia de milagres. Ali ele pregou as boas novas, ali ele falou, ele precisava estar sozinho. Só que ali iria acontecer algo extraordinário, que se ele, de repente, naquele exato momento, ele tivesse só, não teria sido da grandeza que foi. Então, ali aconteceu a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães e dos peixes. Então, assim, os discípulos estavam ali com ele. Os discípulos falam, mestre, dispensa, porque essa gente precisa comer. Nós estamos falando em média de 12 a 14 mil pessoas, né? A Bíblia retrata 5 mil homens, mas a média é essa. Então, dentro desse contexto, os discípulos estão ali servindo. Então, o Senhor Jesus fala, o que temos? Aí um deles indica os pães e os peixes, então ele dá graças ao Pai e começa a multiplicação. Antes da multiplicação,
ele pede para que os discípulos organizem a multidão. Lembra? É uma passagem muito conhecida. Então, eles vão lá, eles organizam, eles separam, eles fazem tudo exatamente como Jesus pediu. Então, o Senhor Jesus multiplica os pães, eles pegam os pães, eles começam a servir as pessoas, eles também se alimentam do milagre. E o que acontece? Quando acaba, então eles organizaram, distribuíram, armazenaram a sobra, participaram, mas não compreenderam o que estava acontecendo. Eles não compreenderam. A multiplicação daqueles pães e daqueles peixes passou pelas mãos dele para servir o povo. Então, o que eles estavam fazendo ali? Prestando serviço, mas estava perdendo o milagre. Eu vou te explicar o porquê. O Senhor Jesus dispensou, depois da multiplicação dos pães, depois que todos comeram, deve ter dado mais alguma palavra, mais um alimento espiritual, e ele dispensou. Ele dispensou a multidão, ele dispensou aqueles discípulos os discípulos, aqueles mais próximos, os íntimos dele. Por quê? Porque ele precisou estar só com o agricultor. Ele precisou se encontrar com o agricultor. Ele precisou receber os cuidados, ser regado pelo agricultor. Ele precisou do frescor do Pai, o frescor da rega, o frescor daquela tarde de chuva, sabe? Que molha a terra e que traz aqueles nutrientes para a videira. Então ele precisou deste momento com o Pai. Aí, o que aconteceu com os discípulos que estavam em alto mar no barco? Uma tempestade. Começa uma tempestade, imaginem, à noite, na madrugada, raio, trovoada, água. A gente não está falando aqui de um navio de estrutura, a gente não está falando de um barco com estrutura, a gente está falando de um barco que o corpo precisa pender contrário da água para o barco não virar. Então foi um momento muito difícil. Mateus relata que conforme o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas, presta atenção, o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas e eles começam a gritar que é fantasma. Mas como assim? Se eles acabaram de participar do milagre da multiplicação. Então, assim, na mesma, né? O dia acabou, entardeceu, a noite chegou, eles estão no barco, começa uma tempestade, eles já se esquecem. Por quê? Então, eu sempre me fiz essa pergunta. Não tinha lógica. Era difícil enfrentar a tempestade, estar ali, mas eles tinham acabado de participar de um milagre, então eles sabiam de quem foi as mãos que multiplicou. Então eles tinham que compreender da onde veio a graça que multiplicou tudo aquilo que eles serviram. Então, eles estão ali e começa, o Senhor Jesus vem se aproximando, caminhando sobre as águas, mais uma vez, para mostrar a eles quem ele era. O Senhor Jesus não desceu do barco mais cedo e foi caminhando sobre as águas para a multidão ver. Não, ele fez isso só para os seus discípulos ver, só para os próximos verem. Então, assim, para confirmar mais uma vez, ei, eu sou Cristo. Eu sou filho de Deus e vocês caminham comigo, precisam me reconhecer. Então o Senhor Jesus chega ali próximo e eles começam a gritar que é fantasma. E mesmo o Senhor Jesus falando, eles não reconhecem a voz. Por quê? Porque como ovelhas surdas, eles não estavam reconhecendo a voz do pastor, o pastor que multiplicou os pães e agora estava caminhando sobre as águas. O que estava acontecendo com os discípulos? Então aqui a gente vai ver lá em Marcos 6, do 51, 52, esta resposta. Amém. Eles viram Jesus entrar no barco. O vento se acalmou na hora. Acabou a tempestade. Acabou. Não precisava mais jogar água com canequinha para fora do barco. Não precisava mais usar as mãos. Não precisava mais daqueles açoitamentos. Você está contra o açoitamento, aquele desgaste para a sobrevivência. Não precisava mais. O Senhor Jesus entrou no barco e a tempestade cessou. Aí a palavra diz assim: eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então a gente precisa tomar cuidado, porque entrar no piloto automático endurece o nosso coração. Então a gente vai passar a prestar serviço e perder os milagres. Estão entendendo? Então olha só, a gente precisa tomar muito cuidado neste lugar aqui, de pôr as nossas mãos, do trabalho, de estar servindo, de estar fazendo,
Mas onde está o nosso coração? Está nas mãos que estão multiplicando os pães ou estão só no pesar de carregar o cesto e alimentar a multidão? Onde está o nosso coração? Estão compreendendo? Então, assim, o primeiro músculo do feto humano que é formado é o do coração. É o primeiro tecido, é o primeiro músculo que é formado num feto, é o coração. E depois, conforme vai crescendo, este músculo se estende para os braços. Então, os braços vêm após a formação do coração. E aprenda uma coisa: aonde você colocar suas mãos, o seu coração precisa tocar. O seu coração precisa tocar. Você não pode estar no piloto automático, porque o piloto automático não compreende isso. Então, assim, colocou a mão, faça, mas que o seu coração também esteja tocando junto com você. Entende? Então, assim, a produção do ramo está ligado ao coração da videira. É isso mesmo que você ouviu. A produção do ramo está ligado ao coração da videira. Os frutos glorificam o agricultor e dão resultados do que o coração da videira frutifica nos ramos. É muito forte. É muito forte. Então, cada fruto que a gente for dar precisa ser em excelência. A gente precisa compreender o que a gente está gerando, o que a gente está frutificando, o que a gente está fazendo, porque o nosso fruto vai glorificar o Pai. É o que a palavra disse, é o que nós lemos. E estes que frutificam são os verdadeiros discípulos do Senhor. Então, se nós temos parte com a videira, nós precisamos compreender este lugar de estar. Porque se a gente coloca as nossas mãos, o nosso coração precisa estar. Porque se são os ramos da videira, se somos os braços, a extensão da videira, o nosso trabalho, o nosso fruto precisa vir diretamente do coração do Senhor. Então é muito sério. Não podemos de maneira alguma entrar numa produtividade descontrolada, desgovernada. Entende? Porque a gente vai entrar no piloto automático e a gente vai começar como os discípulos fizeram aqui. Como os discípulos fizeram aqui, prestação de serviço. E vamos perder o milagre. E vamos perder o que espiritualmente está acontecendo. Entende? Então, assim, a prótese. Se a gente tem uma perna, né, a gente perde uma perna ou a gente perde um braço. Hoje estamos aqui no mundo onde a gente pode usar uma prótese. A prótese, ela vai funcionar muito bem, né? A gente vê aí pessoas que participam das Paralimpíadas usando prótese e corresponde muito bem ao corpo. Só que o problema é que a prótese, por mais que ela funcione, por mais que ela dê certo, ela não está ligada na cabeça. Ela não está ligada com o cérebro, ela não recebe as informações, ela não recebe o que o cérebro está processando. Então ela vai produzir, só que ela não está ligada. E nós sabemos que dentro de uma igreja, que na estrutura da igreja, nós somos os membros e o cabeça é Cristo. Então, se um ramo não dá fruto, o Pai vai precisar cortar e lançá-lo fora. Porque no céu não tem nada artificial. Não tem como colocar uma prótese na videira. Não tem como. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, como está sendo o seu servir, como está sendo o seu frutificar, você tem agido como uma prótese, porque se você está, você vai ser cortada e lançada fora, porque prótese não frutifica. Não frutifica. E dentro deste mesmo contexto, há um perigo muito grande, porque você vai se tornar independente, porque a prótese, ela é independente. Ela é totalmente independente, ela não recebe comandos da cabeça. Então, assim, ela vai caminhar conforme o seu corpo vai lançando ela. Então, ela vai responder ao seu caminhar, ao seu movimento, mas ela não vai responder à cabeça. Então, não podemos entrar nesse lugar de independência. Nós não podemos ter
esse desligamento da videira, que a independência ela vai causar esse desligamento da figueira. Aí o que vai acontecer? Nos tornamos infrutíferas. Nos tornamos infrutíferas. Então a gente precisa compreender. A gente não pode entrar no piloto automático. A gente não pode colocar a nossa mão por colocar. Nosso coração precisa estar lá. Porque os nossos frutos corresponderão à frutificação do coração da videira. Então, nós precisamos do comando da videira, nós precisamos compreender. A videira, a gente recebe os nutrientes através da raiz dela, nós recebemos os nutrientes através do tronco da videira. Se o tronco da videira e as raízes não estiverem conectados conosco, nós morreremos. Os ramos secam, eles caem, eles não dão mais fruto. Entende? Então, assim, a gente precisa compreender isso daqui, isso é muito sério. Eu sou proativa, eu sou produtiva, eu dou resultados, eu gosto de dar resultados, eu gosto de estar na linha de frente, eu gosto de trabalhar em grupo, mas se o grupo não trabalhar não tem problema, eu vou e faço. O importante é o ministério dar resultado, o importante é a quantidade, é a gente ir para frente, é a gente avançar, não. O importante é você estar sendo um com a videira. O importante é você estar neste lugar. O importante é você estar injetada. O importante é o coração de Jesus tocar aonde você coloca as suas mãos. O importante é você ser um membro aqui, ó, junto no corpo, para que o comando dele te ramifique cada vez mais, te frutifique cada vez mais, para que o seu trabalho não seja só uma prestação de serviço. Amém? Então a gente precisa compreender muito bem tudo isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o excesso de coisas para fazer, o excesso de coisas para dar conta, ele nos adoece. Então assim, eu preciso respeitar o meu limite. Eu tenho um limite, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho ministério, eu tenho a igreja, eu tenho os liderados, se eu for um líder de ministério. Então eu preciso dar conta de tudo, só que para mim dar conta de tudo, eu preciso estar saudável. Eu preciso dos nutrientes da videira, eu preciso estar sendo uma com a videira. Amém? Todo excesso aponta para uma escassez interna, então toma muito cuidado com isso. Pessoas que são todas assim, que tem algum excesso nas suas vidas. Eu vou dar um exemplo para você. Pessoas que são iradas excessivamente, pessoas que são carinhosas excessivamente, pessoas que são assim produtivas excessivamente, pessoas que são procrastinadoras excessivamente. Então assim, a gente tem um lado e outro. Seja de um lado, seja do outro, se houver excessos, esses excessos estão escondendo falhas internas dentro de você. Então você precisa se autoconhecer. Você precisa parar um pouquinho e falar, calma aí, Senhor. Que falha é essa que está aqui, que eu estou precisando de tantas coisas assim? Que eu estou precisando ultrapassar os limites da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual, da minha sanidade. Para que eu preciso desse excesso? O que está acontecendo? Então, assim, da mesma maneira, quando você olha para uma pessoa que está se rompendo em excessos, você precisa compreender aquela pessoa. Olha direitinho, veja bem. Amém? Às vezes, o que você pode fazer por aquela pessoa vai ser muito mais fácil você identificar de fora qual é essa falha, qual é essa escassez interna que ela tem, do que você simplesmente só acusar e cobrar. É chata, é explosiva, é grudenta demais, sabe? É produtiva demais, é procrastinadora demais. Então assim, os excessos eles sempre apontam para uma escassez interna. Amém? Então assim, a gente precisa aprender a se olhar. A gente precisa aprender a voltar para nós este olhar, a nos conhecer. E é a videira que vai identificar em nós essas falhas. Por quê? Porque ela está ali, né? O Senhor Jesus está aqui. Ele nos conhece muito bem, ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então, se há uma falha e você coloca perante ele, Senhor,
eu tô falhando aqui, tem alguma coisa acontecendo. Então ele também vai identificar. Por quê? Porque você é uma com ele. Você é um ramo dele. Você está ligada a ele. Então é muito importante a gente ir para o secreto, a gente estar com o Senhor para que ele nos ajude a identificar por que esses excessos, por que esses descontroles, por que essa falta de equilíbrio em algumas coisas. Amém? Porque a gente não pode entrar no desgoverno. A gente não pode entrar no desgoverno, a gente não pode entrar na independência. Quando a gente entra na independência, a gente entra no desgoverno do céu. Porque a gente passa a dar conta de tudo, a ser suficiente, a gente passa a ser boa, a cobrir como é que fala? As faltas do outro. Você já percebeu como tem pessoa que é tão produtiva, que às vezes a pessoa tá com uma falta, mas o Senhor Jesus está ali trabalhando através daquela falta, e se você não tiver ligadinha com ele, você vai atrapalhar o processo. Então só coloque as mãos aonde o Senhor Jesus deixar você pôr. Eu sou uma pessoa de abraçar. E uma amiga uma vez falou algo para mim. A gente estava numa conferência e eu abracei uma das meninas que estava com a gente muito forte, porque ela estava passando por um processo muito difícil. Eu fiquei no chão com ela e a minha amiga tinha entendido que não era para me abraçar. Então ela me chamou com muito carinho, com muito amor e falou: amiga, só abrace quem o Senhor Jesus falar para você ir. Só abrace. Cuidado às vezes para que você não queira colocar o seu amor na carência do outro. Cuidado às vezes para você não querer abraçar a pessoa de que o Senhor precisa que ela não seja abraçada agora. Entende? Então assim, deixa as pessoas com o processo, com o Pai. Então assim, cuidado para não ser a sua emoção e esse abraço que você tem, essa maneira que você tem de acolher. Não acolha quem o Senhor Jesus está deixando afastado para tratar. E isso me ensinou muito, muito. Então assim, hoje eu só abraço. Hoje eu só trago para perto as pessoas que o Senhor realmente me destinam. Por quê? Porque eu sei que se eu abraçar, Ele estará abraçando através de mim. Eu sei que se eu colocar as minhas mãos, vai ser o coração dele que vai estar ali servindo e agindo na vida dessas pessoas. Amém? Então assim, nós somos um com Cristo. O céu é equilibrado e não é desgovernado. Então assim, o equilíbrio do céu está debaixo do governo do Senhor. Então nós precisamos estar nesse mesmo equilíbrio. Então a gente não pode procrastinar demais, como a gente viu na live anterior, e a gente não pode ser proativa demais. Então por quê? Porque vai gerar desequilíbrios. Os desequilíbrios, eles nos adoecem. Amém? Então ter equilíbrio em tudo. Ter equilíbrio em tudo. Ter o equilíbrio do céu. Então, quando a gente entra nesse desgoverno, nós precisamos correr para a videira, correr para o agricultor. Por quê? Porque nós precisamos ser encaixadas novamente no eixo do céu, aonde a gente vai se mover da maneira que o céu precisa que a gente se mova. Então, a gente vai trabalhar para o reino da maneira que o Senhor precisa que a gente trabalhe. A gente vai ser cura para as pessoas, o nosso abraço vai ser cura para as pessoas, a nossa instrução dentro da palavra vai ser cura para as pessoas quando nós estivermos no eixo do céu. Amém? Então assim, precisamos dispersar. Presta atenção, a gente precisa, muitas vezes, dispensar a multidão, dispensar os próximos, dispensar os íntimos, porque nós precisamos estar a sós com o agricultor. Nós precisamos ser regadas, podadas. Nós precisamos que ele tire as folhas velhas para dar espaço para o fruto novo. A gente precisa que ele colha o fruto que já está no tempo de colher, para que dê espaço para o fruto novo. Entende? Então assim, a gente precisa deste lugar exatamente como o Senhor Jesus fez após a multiplicação dos pães, após aquele trabalho lindo, aquele servir que ele estava ali, aquele milagre maravilhoso. Ele precisou estar sós porque ele ainda precisava se recompor da perda do João Batista. Entende? Então a gente precisa buscar para a gente ser regada pelo agricultor, para ele tirar as coisas velhas, para dar espaço para os frutos novos, para as folhagens novas. Ele vai precisar podar o ramo, porque às vezes o ramo está grande demais e não precisa de um ramo deste tamanho.
Entende? A gente precisa compreender que não é a quantidade que importa para o Pai, e sim a qualidade daquilo que nós fazemos, o quanto que o nosso coração verdadeiramente está ali, o quanto verdadeiramente nós estamos injetadas na videira e o coração da videira vai frutificar em nós. Então nós precisamos compreender que nós não somos próteses, nós somos membros e nós estamos interligadas, todo o nosso sistema está interligado com a cabeça que é Cristo, e nós recebemos dele e nós damos resultado, porque nós agimos através do eixo do céu. Há um equilíbrio, há um lugar, há um mover, há uma maneira de fazer. Então, se eu coloco a minha mão, o coração da videira precisa tocar também. O meu coração também precisa tocar. Então, a gente precisa compreender que o Senhor vai trazer frescor para as nossas vidas e vai nos colocar no eixo e vai nos equilibrar para o que Ele precisa. Entende? Então, assim, para um minuto para pensar. Quais são os frescores que o agricultor tem dado a você que você não tem percebido? Quais são os momentos que a brisa bate, que ele manda uma nuvem, o sol escaldante sai e vem aquele frescor do entardecer, vem aquele frescor daquela nuvem ali tapando aquele dia muito ensolarado. Quais são os frescores que o agricultor tem trago para a sua vida, e a sua agitação ou a sua procrastinação não tem deixado você perceber? A brisa, o frescor. Sabe? Calma, filha. Você está precisando só de mim. Dispensa a multidão. Dispensa os próximos. Dispensa os mais íntimos. Porque eu preciso estar com você. Você está precisando ser regada. Você está precisando ser podada. E eu tenho a medida certa do seu ramo. Preciso tirar o que é velho para que as coisas novas venham sobre você, sobre a sua vida. E esse desequilíbrio de querer produzir, esse desequilíbrio de você querer quantidade de tudo não vai gerar qualidade. E lembra que tudo que a videira produz em excelência, tudo que as mãos do agricultor produzem em excelência, então também preciso produzir em excelência e em qualidade, para a glória do Pai. Porque o seu fruto vai glorificar o trabalho do agricultor, a saúde da videira, o equilíbrio do céu. Entende? Então não é só sobre você. Não é só sobre você. Não importa o que os homens digam, guarde o teu coração dos elogios, dos excessos de fora. E receber um elogio é bom, porque às vezes até é um combustível porque a gente está produzindo, porque a gente está fazendo. Só que o nosso coração é corrupto. E o perigo do elogio, de querer sabe, buscar elogios externos, elogio dos homens, elogios do pastor, elogio dos obreiros, dos diáconos, né, dependendo da sua igreja. Então assim, sabe, dos membros, no seu trabalho, na sua casa. Então se não tiver elogio, parece que você não está produzindo. Mas deixa eu te contar uma coisa, é uma área muito arriscada. Porque o elogio também produz a inveja e o orgulho, a vaidade e o orgulho. E elas te corrompem. Elas te corrompem. A vaidade, segundo a Bíblia, apodrece os ossos. Apodrece os ossos. Um ramo que produz frutos podres não vai ficar com a videira. Vai ser cortado e lançado ao fogo. Vai ser cortado e jogado fora. Entende? Então a gente precisa estar nesse ambiente. Se está muito pesado, se está muito coisado, se está muito. Tem uma multidão falando na sua cabeça, tem uma multidão querendo que você dê resultados, que você dê quantidade. Silencie. Procura o agricultor para que ele te regue e traga um frescor sobre a sua vida, sobre o seu espírito e te equilibre novamente. Amém? Então, assim, não é sobre a quantidade. É sobre a qualidade, amém? Então você que é muito proativa, você que é muito ativa, tome essa palavra como cura, tome essa palavra aqui como frescor que o Senhor trouxe sobre a sua vida hoje. Hoje você está sendo regada, hoje você está sendo cuidada, hoje Ele está te dizendo, filha, está demais, você está me perdendo, filha, está demais, você está se tornando infrutífera.
Filha, muito excesso não precisa. É excelência, não é excesso. Vai com calma. Hoje você está recebendo aí no seu espírito. E eu espero verdadeiramente que você nunca se esqueça que os músculos dos teus braços estão ligados ao músculo do teu coração. E você é ramo, braços da videira. Então você precisa estar ligada com o coração da videira. Você não é sintética, você não é uma prótese, você é membro. Então todos os seus está conectado com a mente de Cristo, com a direção de Cristo, com o governo de Cristo. Amém? Tem papel aí? Anota umas sugestões que eu quero te deixar. Vamos lá, proativas. Assim como eu dei as sugestões para as procrastinadoras, eu quero deixar sugestões para vocês também. Será que sou eu? Sei não, hein? Acho que é frescura isso daqui. Vamos lá? Diga não. Diga não. Não, eu não posso. Não, não vai dar. Não, eu já estou num propósito, já estou fazendo algo e não vai dar. Então anota aí. Diga não. Amém? Programe-se. Programe-se. Então eu me programo. Eu já tenho algumas coisas que são prioridades. Então, em algumas outras, claro que vai ter emergências, vão ter coisas que eu vou precisar que eu vá lá e resolva. Só que eu não vou estar para resolver tudo. Então, assim, eu também preciso direcionar pessoas para fazerem. Eu preciso olhar para quem está me pedindo e falar: realmente não dá para você? Hoje não dá para mim. Amém? Vão ter coisas de emergência? Vão ter coisas de emergências. Mas quais são suas prioridades? Então você vai ter que encaixar aqui. Você não vai poder acumular tudo e ainda cuidar das prioridades do outro, das prioridades da outra, da emergência de todos. Não. Equilíbrio. Amém? Diga não, programe-se. Não se sobrecarregue. Não se sobrecarregue. Olhe para você. Identifique como está a sua saúde, identifique o que você precisa. Às vezes está tão confuso que o frescor que você precisa é sentar aí nos pés da sua cama. Gente, eu faço isso. Às vezes quando está muito, sabe, que eu preciso respirar, eu venho aqui, sento aqui nos pés da minha cama. Coloca a minha mão assim do lado e segura a coxa assim, para a coxa entrar, como se eu estivesse realmente segurando aqui na mão do meu Senhor, e falo para ele: Pai, me equilibra, me volta pro eixo, porque eu tô muito cansada hoje, eu tô sobrecarregada. Amém? Também, comer uma coisinha que você gosta te faz bem, não em excesso. Amém? Fazer uma coisinha, dar um mimo para você, sem excesso. Também faz bem. Também é frescor do céu para a sua vida, porque você vai estar fazendo com o Senhor. Amém? Então, assim, não se sobrecarregue. Atenção, proativas. Respeite seus limites. Você tem limites. E os limites do Senhor e os seus limites que o Senhor colocou em você é para te proteger. Amém? Então, os limites é um escudo. Os limites, eles te guardam, eles te protegem. Então, você não pode ultrapassar os limites. Amém? Então, respeite os seus limites emocionais, respeite os seus limites físicos, respeite os seus limites espirituais. Tem coisas que não é para você resolver. Então, se você orar, sentir paz no coração e entender do Senhor que Ele precisa de você ali, amém. Se não, não. Amém? Vamos lá. O importante é qualidade, não a quantidade. Amém? Então eu vou exercer com excelência as coisas que o Senhor destinou a mim. Eu vou frutificar com excelência, porque a videira e o trabalho da mão do agricultor e o zelo do agricultor são coisas em excelência. Então eu também vou produzir em excelência, não mais em quantidade. Amém? Equilíbrio. Equilíbrio. Seja equilibrada. Amém? Quem não é equilibrada é uma pessoa desgovernada, e pessoas desgovernadas, elas correm um risco muito grande de serem infrutíferas. Amém? O Senhor não quer isso de você. Então, equilíbrio. Seja comprometida com o agricultor. Sim, seja comprometida com o agricultor. Assim como o Senhor nos orientou na área da procrastinação.
Seja comprometida com o agricultor. Tenha a busca, vá. Meninas, eu vou dar esse testemunho aqui de novo. Eu fui gerada em banheiros pelo Espírito Santo, porque eu trabalhava em shoppings, eu trabalhei em galeria. Então, assim, às vezes, no decorrer daquele dia, eu compreendia que eu estava muito sobrecarregada, que eu precisava pensar um pouco, eu precisava me arejar um pouco. E eu ia para o banheiro, que era o lugar mais íntimo que eu tinha para estar com o Pai, para estar com o Senhor, e ali eu fui sendo gerada pelo Espírito Santo. No entanto, que tornou-se até um hábito de eu almoçar, evitar até um pouco de almoçar em grupo, para que eu fosse para o banheiro e tivesse ali um tempo de oração no decorrer dos meus dias, no secreto. Pois é, o meu secreto era o banheiro. Amém? Graças a Deus eu trabalhava num shopping excelente, numa região muito boa, então assim, a higiene... E assim, igual meu marido fala, eu trabalhei no Shopping Bourbon aqui de São Paulo. Então meu marido fala assim, que dava até vergonha de usar o banheiro para não sujar, de tão limpo que era o banheiro. Então assim, até nisso o pai é bom comigo, tá vendo? Ah, meu pai é maravilhoso. Vamos lá. Agora pega a sua caneta e a sua Bíblia. Nós vamos fazer mais uma anotação pra gente fechar essa palavra. Amém? Eu coloquei aqui na minha também, como na semana passada. Então, assim, a Bíblia é feita de colunas, né? Você escreveu do lado de uma coluninha, vai lá do outro lado da coluninha. Amém? Eu não sei se eu consigo mostrar como ficou. Ó, de um lado da coluna, o que você vai escrever? Sou um com a videira. Sou uma, você que escolhe, com a videira. Que esta palavra traga cura sobre a sua vida, equilíbrio sobre a sua vida, que seja um frescor do céu sobre a sua vida. Que essa palavra venha assim para te encaixar no eixo do céu. Que essa palavra venha para te trazer tudo aquilo que você precisa, para você se autoconhecer, para você compreender de que você pode sim ser proativa. Você deve ser proativa. Gente, as pessoas proativas hoje no mercado são tão importantes, que é o principal alvo dos coaches. Sabia? É verdade, são os principais alvos do coach. Os coaches, assim, o que eles querem é que todo mundo seja proativo, para que todo mundo dê excelentes resultados e tenha uma vida, assim, de sucesso extremo. Só que cada um é cada um. Nós somos únicas para o Senhor. O que uma aguenta, a outra não sustenta. O que uma consegue equilibrar, a outra não equilibra. Amém? Só para dar um exemplo assim de entendimento. Para alguns, você tem que acordar às 5 da manhã, malhar, tomar café, fazer tudo antes do seu trabalho, vai para o seu trabalho, produz, sai do seu trabalho. Dentro do seu trabalho, você ainda precisa ter uma atividade ali para que você dê excelentes resultados. Você precisa cuidar da sua rede social, você precisa cuidar da sua agenda, você precisa cuidar disso, cuidar daquilo outro, você precisa dormir cedo. Agora me fala uma pessoa, dentro desse contexto aqui, que funciona mais na parte da tarde que na parte da manhã. Se ela acordar às 5 da manhã, o cérebro dela vai acordar às 9, gente. Ela não vai produzir nada, ela só vai se cansar. Ela só vai se cansar, entende? Então, assim, a mesma coisa para pessoas ao contrário. Tem pessoas que vão dar excelente resultado acordando às 5 da manhã. Mas só que da tarde para a noite, o cérebro já desligou. Ela não vai produzir o que querem que ela produza o tempo todo, entende? Então, assim, se nós somos uma com a videira, se nós estamos comprometidas com o agricultor, é este governo que nós precisamos seguir. É debaixo desse governo que nós precisamos estar. É neste equilíbrio. É no eixo do céu que nós precisamos nos mover. Amém? Que Deus te abençoe. Tem bastante gente aqui que eu tô vendo. Aleluia! Não sei, eu vi a Mari, a Ione, a Liliane, a Franciane. É assim, amor? Acho que é, né? Franciane. Eu vi o meu Arão, a Inês, vi algumas entrando e algumas saindo, não consigo ver tudo, gente, porque
O meu celular tá com a tela quebrada, então tá uma bênção do Pai. Amém? Sim, Franciane, bem-vinda, querida. Deus a abençoe, em nome de Jesus. Meninas, que o Senhor traga um frescor sobre as suas almas, sobre os seus espíritos, que Ele te equilibre com Ele, que você produza excelência, que você não se culpe, que você não se sobrecarregue demais, para que você não perca o milagre, para que você não perca o que o Senhor está fazendo, o que as mãos que produzem o milagre está gerando, para que você não perca a presença. A gente precisa dar resultado, a gente tem compromissos para dar resultados, mas a gente precisa desse equilíbrio. E não se esqueça, Ele está disponível para você todas as vezes que você precisar ser regada e receber o frescor dele. Amém? Estejam com Deus. Eu as amo em Cristo Jesus. Amém? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e essa live vai ficar salva no YouTube. Amém? Multipliquem. Cadê as proativas? Quais são as proativas que precisam receber essa palavra? Quais são as procrastinadoras da sua vida que precisam receber essa palavra? Amém? As abençoe assim como você foi abençoada, assim como eu fui muito abençoada. E que o Senhor as abençoe. Quiser fazer parte da família Batidas, todos os links estão na bio do Instagram. Amém? Espírito Santo, eu te agradeço por este tempo e por este momento na tua presença. Obrigada por este maná fresco. Obrigada por este frescor. Obrigada por este alimento que o Senhor veio hoje nos nutrir. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu mover neste ministério, pelo teu agir neste ministério. Obrigada por o Senhor sempre nos equilibrar com a mente de Cristo, com o governo de Cristo, com o que o Senhor Jesus tem para nós, para que a gente se mova na estação que nós estamos, respeitando os nossos limites, mas avançando, prosseguindo em Cristo, aprendendo do Senhor no caminho, até o grande dia da gente fechar os olhos aqui e ter os nossos rostos dentro das mãos do Pai e Ele nos reconhecer. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Estejam com Deus. A Mari, deixa eu só ler o da Mari. Peraí, gente, quem quer falar? Fala. Eu sou proativa e não sei falar não, mas vou me esforçar para ter o equilíbrio. Tenha o equilíbrio. Amém? Hoje você está recebendo frescor em seu espírito. Amém? Então assim, tenha. Não se esqueça, você tem um compromisso com o agricultor e você é uma com a videira. Então você vai se mover no eixo do céu. Amém, minha amiga? Deus abençoe. Beijos, beijos. Amém, amém. Obrigada pelas bênçãos dessa noite destinada à minha vida. Vocês são maravilhosas, meninas. Obrigada por me cobrirem em oração. Vocês sabem a dificuldade que eu tenho de estar aqui, mas eu tô rompendo. Olha, a segunda no mês, gente. Isso é produção, gente. Isso é produção. Amém? Amém, minha amiga. Deus a abençoe também poderosamente. Beijos. As amo em Cristo Jesus.